A minha saudação à senhora presidente, primeira signatária da sessão, excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, os nossos sinceros agradecimentos, senadora. Os nossos cumprimentos ao nosso grande mestre, Dr. Eliseu Alves, presidente da Embrapa no período de 79 a 85, em nome de quem eu gostaria de saudar a todos os nossos ex-presidentes, os nossos diretores, gestores, pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes. A minha saudação também ao nosso ministro da Agricultura, no período de 1974 a 1979, o nosso grande líder, excelentíssimo senhor Alisson Paulinelli. Na sua pessoa, eu também saúdo a todos os pioneiros, aos líderes, tomadores de decisão que conceberam, que implantaram e ajudaram a consolidar a nossa Embrapa. Gostaria também de cumprimentar o secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, excelentíssimo senhor embaixador Eduardo dos Santos, cumprimentar o meu caro Carlos Augusto Klink, secretário de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, cumprimentar as lideranças do agronegócio, cumprimentar presidentes de associações, federações, sindicatos. Eu não poderia também deixar de mencionar os nobres senadores que me antecederam na tribuna, senador Rubem Figueiró, excelentíssimo senador Jorge Viana, senador Rodrigo Hollenberg, o senador Valdemir Moca, o senador Valdir Raupp, agradecendo por suas palavras de suporte e apreço à nossa Embrapa. Antes de qualquer outra consideração, permitam-me agradecer, comovido, em nome de todos os empregados e lideranças de nossa empresa, por todo o zelo, por todo o cuidado e atenção que o Senado Federal da República tem dedicado à Embrapa. Não apenas nessa ocasião de homenagens que muito nos orgulham, mas ao longo de toda a existência da nossa empresa. Essa semana é muito especial para todos nós, embrapianos, e de um modo geral para todos os brasileiros. Na próxima sexta-feira, 26 de abril de 2013, vamos celebrar os 40 anos de uma visão, de um sonho, que, na verdade, começou a ser construído no dia 18 de abril de 1972. Naquele dia, o então ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, tão bem lembrado pelos excelentíssimos senadores e pela senadora, instituiu um grupo de trabalho para fazer um diagnóstico da pesquisa agropecuária no país e apontar as soluções e encaminhamentos legais necessários para conduzir o Brasil à modernidade no campo. A visão desse grupo de brasileiros se materializou em um documento de 90 páginas que foi apresentado em julho daquele mesmo ano, 1972. Esse sonho de um futuro melhor lançou as bases para a criação de uma empresa e de um sistema de pesquisa agropecuária genuinamente brasileiros. Nascia ali a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, instalada oficialmente em 26 de abril de 1973. A capacidade daqueles pioneiros de antecipar o futuro ajudou a construir o Brasil tal como conhecemos hoje. A criação da Embrapa e, mais tarde, do Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária tornou possível a superação dos desafios e dos limites daquele tempo. Tempo em que faltava gente especializada no campo e o país precisava adaptar tecnologia externa antes de poder aproveitá-la. Nunca nos esqueceremos daqueles que dedicaram suas vidas à Embrapa e à pesquisa agropecuária brasileira, acrescentando à nossa história conquistas que viabilizaram o surgimento de uma agropecuária tropical, hoje considerada a mais importante do planeta.
Aqui não cabe citar ou descrever realizações que foram muitas e são por demais conhecidas por todos, muitas delas citadas e lembradas pelos nobres senadores no dia de hoje. Também não cabe citar alguns nomes em detrimento de outros, pois certamente eu cometeria injustiças. Tão grande é o número de profissionais que participaram dessa importante trajetória, que participaram dessa importante construção. Além, obviamente, do grande número de parceiros e amigos da Embrapa. Senhoras e senhores, foram 40 anos de intenso trabalho. A nossa atuação ao lado de inúmeras instituições parceiras, aliada à força do setor produtivo nacional, à coragem e ao empreendedorismo dos nossos agricultores, transformaram a agropecuária em um dos pilares da economia brasileira. O Brasil conseguiu superar em tempo recorde a insegurança alimentar e mais, se projetou como um grande provedor de alimentos para o mundo. Nos últimos anos, a agropecuária vem compensando déficits na balança comercial brasileira como um todo. A importância do agronegócio para a nossa economia é inegável, assim como é inegável a importância da participação do Congresso Nacional na construção desta trajetória de sucesso. Nesse sentido, é inescapável que exaltemos a ação do Senado em mobilizar a Embrapa para a solução de problemas sociais e econômicos da gente brasileira, reconhecendo as necessidades orçamentárias verdadeiramente essenciais à manutenção e modernização dos recursos operacionais da empresa. A exemplo, só nos últimos anos, a ação diligente das senhoras e dos senhores parlamentares tem proporcionado à Embrapa ferramentas científicas mais modernas, como o Laboratório de Referência Nacional em Agricultura de Precisão, em São Carlos, no estado de São Paulo, do Laboratório Multiusuário de Tecnologia de Biomassa, em Fortaleza, no Ceará, e de um dos maiores bancos genéticos do mundo, a ser inaugurado em breve aqui em Brasília, todos viabilizados com amplo apoio do Parlamento brasileiro. As comissões temáticas dessa casa têm possibilitado à Embrapa fornecer informações e conhecimentos que estão contribuindo fortemente na formulação, no aprimoramento e na implementação de políticas públicas para o nosso país. Essa participação constante e efetiva tem mostrado que a empresa está preparada para cumprir o seu papel, não só de provedora de recursos, de produtos, processos e serviços, mas também de informações e conhecimentos que contribuem para a evolução das políticas públicas do nosso país. Mas o zelo e o interesse do Senado Federal vão muito além disso. É sempre reconfortante sermos recebidos nessa casa por todos os parlamentares, sem distinção, sempre demonstrando a mesma atenção e sincero apreço pela Embrapa, senhora presidenta. Isso nos dá o sentimento de pertencimento, de que fazemos parte de um projeto de grandeza de um povo, de que a Embrapa pertence a essa casa, de que ela de fato pertence ao Brasil. Isso nos confirma também que a cada dia que passa, os destinos da vida política e da vida científica do país estão cada vez mais entrelaçados. Quando, há 40 anos, o Brasil, com a participação definitiva do Congresso Nacional, decidiu reformar o Serviço de Pesquisa Agrícola do Ministério da Agricultura, não apenas se criou a Embrapa, não apenas se reformulou as perspectivas profissionais de cientistas nas universidades e nos institutos estaduais de pesquisa, mas ali se reformou a vida pública e a vida privada no país. Vínhamos de séculos de dependência tecnológica, de importação de conhecimentos e de ideias, senhoras e senhores. Ousamos, naquele momento, imaginar que poderíamos participar com contribuições relevantes do mercado de visões e sonhos de bem-estar da humanidade, a partir da transformação do mundo tropical, a partir da nossa agricultura. Não foi uma viagem destituída de tropeços e frustrações. Tivemos a justa cota de erros e equívocos, pois a falibilidade humana
é algo que nem mesmo a arte política e a métrica científica, irmanadas, conseguiram erradicar. Mas é exatamente essa consciência de falibilidade que nos mostra quão grandiosa tem sido a sensibilidade da classe política brasileira, que sempre soube, nos momentos de crise do Estado, preservar as instituições científicas. Sabemos hoje que esta tem sido uma aventura tão vitoriosa que o governo propôs e esse Congresso aprovou a ideia de que podemos, de que devemos, a partir da criação da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrap, ousar o mesmo na área industrial. O fato é que, nos últimos 40 anos, os temas científicos passaram a constituir uma parcela importante da agenda política do Congresso Nacional, porque tocam questões sensíveis, urgentes da cidadania brasileira. Lembro-me de que um dos primeiros debates alertava que não deveríamos investir recursos nacionais na pesquisa de cultivos internacionais, como, por exemplo, a soja, sob pena de prejudicarmos o desenvolvimento de cultivos genuinamente nacionais, como o feijão e a mandioca. Questão hoje plenamente superada pela pluralidade que nos faculta, não só a faina de construção do conhecimento, mas também a pujante e plástica natureza tropical, que viabilizaram múltiplos cultivos em elevados níveis de eficiência em boa parte do nosso país continental. De lá para cá, intensificamos o diálogo produtivo entre cientistas e as lideranças do Congresso e tornamos o convívio da ciência e da política saudavelmente frequente nas comissões técnicas. Aí temos debatido o álcool combustível e a agroenergia, os marcos ambientais, a segurança dos avanços em áreas complexas como a biotecnologia, a nanotecnologia, o acesso à biodiversidade, a propriedade intelectual e os direitos das comunidades tradicionais, o Código Florestal e a segurança alimentar e nutricional da nossa população, dentre tantos outros temas relevantes para o nosso país. Independente do tema em debate, para uns a contribuição da ciência terá sido satisfatória, enquanto para outros terá deixado a desejar, o que é simplesmente, na nossa visão, muito natural, dado a pluralidade de expectativas e até por que não dizer que não temos todas as respostas. Mas temos o desejo sincero e determinado de buscar essas respostas e contribuir para que as decisões dessa casa possam estar sempre amparadas no melhor conhecimento possível. Estamos aprendendo esse convívio, que os conhecimentos sobre a condição tropical que amealhamos todos esses anos podem nutrir e enriquecer as decisões do Parlamento. Há poucos dias, esse Congresso aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Integração Lavoura, Pecuária e Florestas, extraída diretamente dos campos experimentais, para se tornar uma das ferramentas cruciais na batalha de mitigação dos gases de efeito estufa e das alterações climáticas. Há décadas colhemos os benefícios de maior eficiência no emprego do crédito rural e do seguro agrícola, sustentados na tecnologia do zoneamento de risco climático, que resulta em economia de recursos para o Estado brasileiro e menores custos para o produtor e para o consumidor. Mas há muito mais dados, informações e conhecimentos nas instituições de ciência e tecnologia que podem ajudar a construir a inteligência estratégica do governo e do parlamento para a condução dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social. Senhoras e senhores, uma reflexão que se impõe a nós, cientistas, é que precisamos aprender mais sobre a maneira de ser do Congresso Nacional, para que possamos ampliar as nossas contribuições aos parlamentares, de maneira a exercer a pluralidade de soluções que o conhecimento nos permite e, assim, atender à pluralidade de expectativas da sociedade, que é a razão de ser dessa casa. Nesse mistério, é instrutivo ressaltar o alerta do eminente professor Carlos Henrique Brito Cruz, diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, quando nos diz que a inovação não acontece nos laboratórios dos órgãos públicos. A inovação ela acontece no setor produtivo, onde as empresas absorvem o conhecimento produzido e geram bens e serviços para a nossa população.
Estamos constantemente preocupados com a elevação da base científica na Embrapa e com a aproximação da empresa com a indústria, com o setor produtivo. Já sabemos que os programas de cooperação internacional e a interação com as universidades são o caminho inteligente para acessarmos e desenvolvermos conhecimento fundamental, que será cada vez mais necessário para o desenvolvimento de produtos biotecnológicos, nanotecnológicos, novas máquinas, equipamentos e processos necessários aos agricultores e ao setor produtivo. Estamos implantando nesse instante uma unidade mista Embrapa-Unicamp para pesquisa em genômica aplicada a mudanças climáticas, um modelo inédito de parceria através do qual pesquisadores das duas instituições trabalharão em busca de variedades agrícolas mais tolerantes aos efeitos do aquecimento global. E eu faço aqui um parênteses, senadora Ana Amélia, para informar que estamos avançando naquilo que entendemos ser uma última grande fronteira para a agricultura tropical, que é a tropicalização do trigo. Nós estamos avançando a passos largos. A cada dia que passa, o trigo migra para as regiões tropicais do Brasil com alta qualidade. Nós já estamos comercializando trigo produzido no Brasil com qualidade igual ou superior ao trigo importado, rompendo uma barreira que ainda nos aflige. Ciência e políticas públicas certamente poderão, no futuro, fazer do Brasil um grande produtor e talvez até exportador de trigo. Mas temos que reconhecer que a parceria entre o setor público e as empresas privadas ainda é muito tênue, ainda é muito restrita no Brasil, porque a governança do setor público não permite que sejamos tão ágeis quanto o setor privado. O Brasil precisa que o Congresso nos ajude a desenvolver novos arranjos institucionais mais ágeis, mais flexíveis, para que os ativos tecnológicos e de conhecimento do setor público possam facilmente, mais rapidamente chegar ao mercado, beneficiando toda a sociedade. Nós estamos realizando um grande esforço nesse sentido, senadores e senadoras. Nesse momento, tramita no Senado Federal projeto de lei que cria a Embrapa-Tec, uma sociedade por ações de capital fechado que terá por finalidade dinamizar a relação da Embrapa com o setor produtivo e com os mercados de inovação tecnológica. Estamos seguros que esse mecanismo nos permitirá agilizar a disseminação de tecnologias, produtos e serviços desenvolvidos pela Embrapa, fortalecendo cada vez mais a interação da empresa com os setores agroalimentar e agroindustrial. E para fortalecer a nossa trajetória em direção ao futuro, a Embrapa abraça definitivamente o conceito de inteligência estratégica. Lançaremos na próxima quarta-feira o Sistema Agropensa, a plataforma de prospecção, estudos e inteligência competitiva que ajudará a Embrapa e suas instituições parceiras a responderem aos grandes desafios da agropecuária nas próximas décadas. Para finalizar, presidenta, eu gostaria ainda de dizer que a Embrapa tem a exata dimensão da pluralidade e da complexidade da nossa agricultura. Além de transitarmos pelos mercados dinâmicos e competitivos, estamos conscientes da nossa responsabilidade para com os milhões de pequenos produtores que precisam do conhecimento e tecnologia para alcançar o mercado, aumentando a sua renda e o seu bem-estar. Para fortalecer cada vez mais a pesquisa e a transferência tecnológica para todos os agricultores brasileiros, a Embrapa e as organizações estaduais de pesquisa estarão lançando em breve a Aliança para a Inovação Agropecuária no Brasil, iniciativa que irá sinergizar com a futura Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural, que a presidenta Dilma Rousseff está determinada a implementar ainda esse ano. Senhoras e senhores senadores, 40 anos se passaram desde a criação da Embrapa e sabemos que muito se construiu pelo bem do Brasil a partir do diálogo entre a política e a ciência. Prospectando o futuro à nossa frente, duas certezas nos confortam. Muito o Brasil ainda poderá construir para que a nossa agricultura realize todo o seu potencial de bem-estar para a humanidade. E com o crescente entendimento entre a política e a ciência, essa realização se torna cada dia mais próxima. Eu brindo a eternidade desse entendimento e brindo aos visionários pioneiros, aos ex-presidentes, aos gestores,
a todos os pesquisadores, analistas, técnicos, assistentes, aos nossos parceiros públicos e privados, aos nossos clientes, aos produtores grandes e pequenos, às donas de casa, enfim, eu brindo a todos os que ajudaram a manter a Embrapa no rumo certo. E com muito orgulho e alegria, eu brindo à Embrapa do futuro, que todos nós estamos construindo neste momento. Vida longa à nossa Embrapa. Muito obrigado, Vossas Excelências.